Descendentes de imigrantes asiáticos amarelos fazem parte da população brasileira. Porém, a presença amarela no Brasil é um tanto quanto esquisita, no sentido de que pouco se é falada sobre, ao mesmo tempo em que é percebida de inúmeras formas na construção pro bem ou pro mal do que chamamos de Brasil. A presença de brasileiros com ascendência asiática é sinônimo de luta, mas também é sinônimo de opressão. Amarelos no Brasil são estereotipados, mas também estereotipam, nutrem-se de privilégios, são cúmplices de opressões, violências e apagamentos de outros grupos brasileiros. Mas quem são os orientais aqui do Brasil? Como eles se autodenominam? Orientais, asiáticos, amarelos, brasileiros? Eles sofrem com os estereótipos construídos a respeito deles? Mesmo muitos desses estereótipos serem positivos, eles, portanto, sofrem racismo? Ou seria xenofobia? Mas eles nasceram aqui. Ou seria nenhum dos dois? Tem sentido o ativismo asiático brasileiro? Ou é só mimimi de um grupo já bastante privilegiado e que busca se tornar o oprimido para assim preencher um vazio em suas vidas tediosas? Eu sou o Léo Wan e nesse vídeo vamos entender os orientais do Brasil. Rô, obrigado por vir, Rô. Imagina. Obrigado por vir aqui no humilde cenário. Kemi, muito obrigado por vir. De nada, Léo. Oi, Ana. Oi, Léo. Bem-vindo. Tudo bem? Obrigado por vir. Fica à vontade. Deixa eu tirar o chapéu agora. Você é brasileira? Eu sou brasileira. Nossa. Primeira pergunta já vai ter 3 horas de duração. Sim, no sentido que eu nasci no Brasil. Sou. Mas eu acho que existe uma questão sobre o que é nacionalidade, o que é cidadania. Vai muito além das questões de, pertencimento, mas também se abrange, em questões de direito. Eu nasci em São Paulo e, portanto, nasci no Brasil e, portanto, eu sou brasileira. Enfim, no sentido de uma brasilidade lato sensu, sim. E as perguntas que asiáticos costumam ouvir bastante. Da onde você é? Os seus antepassados são da onde? Os meus avós, por parte de mãe, vieram do Japão, mais ou menos em 1960. Tá. E por parte de pai, os meus bisavós vieram do Líbano. A minha família toda, meus pais, meus avós, vieram da Coreia do Sul. Meus pais vieram aqui quando criança, 13, 15 anos por aí, e se conheceram aqui. Na minha família materna, os meus avós vieram do Japão. Eles chegaram aqui na década de 30, mais ou menos. Minha mãe nasceu no Brasil, então ela também é brasileira. Por parte de pai, a minha família é uma mistura de negro com indígena. Meus bisavós vieram de Okinawa, fudidos, com fome, sem terra, e uma parte ficou em Santos. Mas em 1943 teve aquela questão, do governo Vargas expulsar os súditos do eixo, do litoral, e a família da minha avó foi uma delas. Por isso ela foi pra presidente prudente, por isso eu nasci. E como que você se identifica? Amarelo, asiático, oriental? O que te define mais como... O que te faz sentir aí num ser humano? Hoje eu passei a me identificar como uma pessoa marrom-amarela. Explica um pouquinho o que quer dizer amarelo ou marrom. No geral, quando a gente fala sobre Ásia, a galera tende a pensar muito num recorte exclusivamente leste-centrado. Então a galera pensa no Japão, na China, na Coreia e esquece que quando a gente está falando sobre Ásia, a gente está falando de um escopo muito mais plural. E tudo que é mais sul da Ásia e Oriente Médio, no geral a gente fala pessoas que têm ascendências desses países, têm ascendência asiático-marrom. Esse vídeo aqui é focado em asiáticos amarelos, não asiáticos marrom, só pra deixar esse adendo. Hoje em dia eu sempre me posiciono como brasileira amarela ou brasileira asiática. Tá. É inclusive uma parada recente. Então, na verdade, só comecei a pensar nessas coisas recentemente, né? Porque eu nunca pensei, mas e sempre foi uma confusão em mim. Te acompanhando nas redes sociais também, meio que me fez refletir um pouco, né? Eu me refiro como asiático, brasileiro asiático. Eu me identifico como o Tinanchu, que é o pessoal de Okinawa, porque a questão do amarelo e tal é muito aberta. São classificações raciais do século XIX. Eu não sei se eu me sinto muito confortável. Eu acho que Com a palavra amarelo. Eu evitaria me identificar como amarelo. Quando eu me refiro de amarelo, assim, eu sei que eu sou amarelo, mas sei lá, meio estranho. Que termo que você acha que as pessoas deviam usar para se referir a pessoas descendentes de asiáticos? Depende muito da situação, do contexto. Eu não sei qual deveriam usar. Eu acho que pode usar assim, entre brasileiro asiático, asiático amarelo,
ou no meu caso, nipo-brasileira. Eu acho que esses são maneiros, assim, mas eu acho que a pessoa pode escolher. Brasilidades asiáticas é ótimo, descendentes de leste asiáticos. Eu acho que, assim, numa conversa casual, eu também não excluiria orientais. Tá. Apesar de toda a questão... Momento explicação dinâmica de orientalismo. O intelectual Eduard Said, em sua obra Orientalismo, publicada em 1978, analisa como a ideia de Oriente é uma invenção. Sim, é um lugar concreto que ocupa um espaço físico, mas ao mesmo tempo, as imagens atribuídas a ele são uma construção artificial. Uma invenção do Ocidente de forma a fazer sentido de povos com costumes e culturas diferentes e para, em alguns casos, dominá-los. Chilled monkey brain. A invenção do oriental pelo ocidental é uma relação de poder, de dominação. O orientalismo não é representativo ou expressivo de alguma execrável trama imperialista ocidental para oprimir o mundo oriental. É a elaboração não só de uma distinção geográfica básica, o mundo ser composto de duas metades desiguais, o Oriente e o Ocidente, mas também de toda uma série de interesses que, por meios como a reconstrução cultural, a análise psicológica, a descrição sociológica e da paisagem, o orientalismo não só cria, mas igualmente mantém uma intenção de compreender e, em alguns casos, controlar, manipular e até incorporar o que é um mundo manifestamente diferente. O oriental é descrito como algo que se julga, como num tribunal, algo que se estuda e descreve como num currículo, algo que se disciplina como numa escola ou prisão, algo que se ilustra como num manual de zoologia. O ponto é que em cada um desses casos, o oriental é contido e representado por estruturas dominadoras. Durante o século XIX e XX, supunha-se que o Oriente e tudo o que nele havia era, se não patentemente inferior ao Ocidente, algo que necessitava de um estudo corretivo pelo Ocidente. O orientalismo é, portanto, o conhecimento do Oriente que coloca as coisas orientais na aula, no tribunal, na prisão ou no manual para escrutínio, estudo, julgamento, disciplina ou governo. Quando alguém assim é chamado de oriental, ainda mais por alguém ocidental, mais especificamente um europeu branco, o que está sendo resgatada é uma relação de poder em que a autoproclamada identidade europeia superior às outras culturas e povos não europeus é hegemônica, domina, coloniza, mata, destrói, assimila povos, línguas, culturas, tradições e história que não são as deles. Pensemos sobre o termo oriental, portanto. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu ainda não fixei a ideia de como eu vou chamar. O que eu pensei foi entendendo aí algum assunto, algum grupo. Como que eu chamo esse vídeo, entendeu? Entendendo amarelos no Brasil? Entendendo leste asiático? Como que eu chamo? É uma pergunta. Como você acha que eu devo chamar esse vídeo? Eu acho que você tem que tomar licença poética, sabe? E chamar do jeito que você acha mais adequado nesse momento. Você também tem que pensar no algoritmo, né? Como as pessoas vão procurar isso? Se eu colocasse orientais, entendendo orientais ou orientais brasileiros, não sei, talvez tenha mais apelo para um público que não é dessa bolha, dessa nossa bolha. Porque às vezes eu vou colocar amarelo, eu tenho certeza que alguém vai escrever amarelo? Simpsons? Amarelo é um bom marcador quando a gente tá falando desse fenótipo, como ele é percebido, o sentimento, tipo, anti-asiático, por exemplo, sabe? Quando o sentimento anti-asiático ressurge, aí a gente vira amarelo. Porque, realmente, tipo, a branquitude, ela às vezes quer diferenciar a gente, porque sempre tem aquele branco, né, que sabe diferenciar. Esse branco é quando a gente é bom, sabe? Ele tá diferenciando a gente como um favor. Nesse momento, como agora, tipo, com o coronavírus e tal, que se racializou essa doença, aí sim a gente é amarelo, porque é bater o olho, é ver o fenótipo e racializar ele. Mas tirando isso, eu acho que é muito mais útil a gente falar sobre comunidades. Eu falar que eu prefiro ser identificada como Utinante, como Okinawana, tem muito a ver com isso, porque a gente ainda tem essa ligação, inclusive existe esse trânsito de ida e volta entre a diáspora e a pátria étnica o tempo todo. Em diversas comunidades é muito comum ir pra Coreia pelo menos uma vez. Isso fragmenta um pouco o pertencimento, sabe? Porque você não pertence aqui nem lá. Tem essas complicações diaspóricas, essas situações de trânsito, mas
também é o que faz sentido pra gente, entende? Tipo, não faz sentido pra muitas pessoas falar de amarelos. Quando a gente generaliza, muitas vezes a gente privilegia a voz de nipo-brasileiros, que são pessoas que estão mais assimiladas ou que têm mais um poder político, poder econômico, um poder social de visibilidade também. Por isso que eu prefiro falar dessas comunidades, tenho preferido que a gente trabalhe dentro delas também. Tipo assim, tem muita gente que não gosta por conta das questões de preconceito que já foram atreladas a ser amarelo, porque isso remete a vários problemas. Mas eu acho que, tipo, hoje em dia é o tipo de coisa que a gente deveria começar pra ressignificar. Agora, eu não sei nem como que eu me refiro a essas... Porque assim, ó, eu vou ler pra você como que eu escrevi. Você teve um momento em que você se descobriu amarela? Ou você sempre se viu como amarela? Eu mantenho essa palavra amarela aqui? Tem, Léo. Os meus meios, eles sempre foram muito brancos. Por exemplo, quando eu estudava no colégio só de brancos, assim, eu sabia que era asiático, mas eu tinha vergonha de ser asiático. Então, o fato de que eu era diferente sempre foi muito óbvio. Frequentei colégio católico, majoritariamente branco. Se eu não sabia, as crianças brancas, tipo, elas sabiam. O fato de que eu não era igual às outras crianças com quem eu convivia sempre foi muito óbvio. Agora, a gente não costuma falar muito sobre ser amarelo, né? Você assume que você é japa, tipo, tá bom, sou o japa do rolê. E aí continua, tipo, vida que segue. Eu queria ser branco também, né? Acho que entender que eu sou uma pessoa que é amarela e que isso também é um recorte específico foi um processo. Eu acho que pra mim o principal, assim, foi quando eu me identifiquei com as pautas do feminismo no coletivo feminista que a gente fundou na minha faculdade. E aí dentro do coletivo feminista tinha o coletivo negro, o coletivo feminista negro. E eu me identificava com as pautas que as meninas negras traziam pro coletivo. E eu falava, cara, que é isso? Por que eu não sou negra? Por que eu tô me identificando com essas pautas? Porque aí você vai percebendo, tipo, tá, eu não sou branca, mas eu também não sou uma pessoa preta, então eu sou alguma coisa. Talvez eu não seja branca, então, será que é isso? E aí acho que foi nesse momento que virou uma chavinha de entender que o meu recorte não era de ser uma pessoa branca. E falar sobre ser amarelo quer dizer, tipo, o quê? Quer dizer, perceber que tanto racialmente quanto culturalmente você vai ter divergências daquilo que você vê a hegemonia fazendo. E você já quis ser branca? Já. Eu já quis fazer cirurgia no olho. Eu achava que eu tinha que ter o olho diferente, porque senão eu não ia trabalhar. Porque eu sou atriz e eu só era chamada para papel asiático. Papel asiático, né? Muito... Tem essa... Eu queria, tipo, fazer a cirurgia pra colocar a dobrinha, né? Pra abrir mais. Eu não me aceitava, né? Ter meus olhos... Tipo, de um formato não padrão, não padrão na nossa cultura. Eu acho que eu fui muito pelo caminho contrário, sabia? Tá. Eu sabia que existia hegemonia, tipo, eu sabia que existiam coisas que eram restritas da branquitude e por conta disso eu tentei o máximo me aproximar de tudo que era estética que vinha do Japão, ou que vinha da onde eu sabia que eu pertencia, entre aspas, que não realmente pertenço no caso, né? E você sendo não branca, né? Eu imagino que já te colocaram em caixinhas. Quais caixinhas que você acha que já te colocaram? É a caixinha da fofa, a caixinha da meiguinha, a caixinha da boazinha, a caixinha da comportada, a caixinha da nerd em matemática. Inclusive, eu sou péssima em matemática, eu sou uma negação em matemática. Acho que, no geral, essa caixinha de inteligente, essa caixinha de nerd, essa caixinha de minoria modelo, sabe? Momento explicação dinâmica de Mito da Minoria Modelo. O conceito de minoria modelo se tornou conhecido ao ser aplicado a asiáticos americanos dos Estados Unidos. Nesse conceito, coloca-se que o grupo dos Asian Americans são a minoria racial que grupos não brancos deveriam seguir o exemplo. Afinal, os componentes da comunidade asiática nas Américas são fixados no imaginário popular como educados, trabalhadores, estudiosos com alto desempenhos nas universidades, alcançam grandes feitos econômicos e ascendem socialmente. Portanto, as outras minorias raciais devem seguir esse exemplo, esse modelo, essa minoria modelo. No entanto, esse conceito é um mito, é uma mentira, pois ignora o contexto histórico e social em que famílias asiáticas migraram para as Américas em comparação com outros grupos. Por exemplo, o quão errado é comparar negros que foram arrastados à força como escravos da África para as Américas, ou nativos indígenas que já estavam nas Américas e foram exterminados por europeus brancos,
com a imigração asiática. E esse mito da minoria modelo pode ser aplicado aqui no Brasil, principalmente no que se refere à vivência de famílias nipo-brasileiras. Os descendentes de japoneses são enxergados como a minoria modelo, que outras minorias, como negros e indígenas, deveriam seguir. Os nipo-brasileiros, portanto, são instrumentalizados e transformados em uma arma para atacar esses grupos marginalizados e justificar falácias como meritocracia, por exemplo. E é fácil encontrar exemplos. Bolsonaro já usou 2 vezes publicamente do argumento da minoria modelo para diminuir outros grupos não brancos. Nós temos praticamente 1/4 da população brasileira vivendo às custas de quem trabalha. Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma raça que tem vergonha na cara. Eu estou dizendo que o povo japonês é uma raça superior e nós, todo o resto, somos inferiores. Daqui a pouco alguém vai entrar no Supremo com uma ação de racismo reverso. É muito comum as pessoas te colocarem no papel de minoria modelo. Tipo, eles esperam que você tenha determinada conduta por ser amarelo, por ter o fenótipo que você apresenta. Tem várias questões psicológicas que se desencadeia na gente e várias questões sociais que se desencadeia na sociedade, entendeu? Tipo, isso contribui muito pra antinegritude, anti-indigeneidade, né? Que, tipo, a gente é a minoria que deu certo, a gente é a minoria boa, em contrapartida a ele. E aí, quando você tem um contexto racista estrutural, que nem o Brasil, as pessoas usam isso pra justificar. Ah, não, os japoneses se esforçaram, os negros não, e por isso, tipo, os japoneses estão bem e os negros não estão bem. Isso desconsidera todo um histórico de escravidão, todo um histórico de opressão que vem, tipo, muito mais estrutural e muito mais forte do que passaram os imigrantes chineses, japoneses e coreanos, assim, dentro do contexto de vinda pro Brasil, né? Esses estereótipos bons, eles parecem bons até você colocar eles em perspectiva. Eu geralmente me coloco na caixinha que eu gosto de K-pop, mas é verdade. Tá, sim, no caso é verdade. E ok também, sim, é verdade. Ok. Como que você se sentiu quando te colocam nessas caixinhas? Eu acho que eu me sinto limitada, né? Não é uma sensação de que você não tem autonomia sobre o que você é. Essa é a maneira como funciona a racialização, que é sempre alguém externo ditando o que você é a partir dos fenótipos, né? A gente é sempre o certinho, eles acabam não enxergando a gente como indivíduos, né? Então parece que a gente sempre vai ter que ser assim, né? Então a gente nunca vai poder ser uma pessoa diferente do que dessa caixinha, né? É a sensação de impotência, a sensação de que você não é dono de si, de que você não manda no que você é, no que... enfim. Você acha que amarelos no Brasil sofrem racismo? Não. Tá. Acabou. Tá. Eu acho que às vezes pode ser, às vezes não é. Primeiro porque eu acho que é importante a gente não usar essa palavra. Principalmente por eu ser filha de uma pessoa negra, eu entendi muito antes que o racismo era uma parada estrutural, é uma opressão assim muito forte na sociedade que está institucionalizada de várias maneiras. Existe um racismo contra pessoas negras que é muito evidente, pessoas negras que perdem vaga por ser negro. O racismo no Brasil é realmente essa estrutura extremamente violenta que a gente não pode deixar muito elástico a definição, porque jovens negros sofrendo, sabe, chacina no meio da noite por PM, lideranças indígenas simplesmente, sabe, tomando tiro na cara à torta e à direito, é muito diferente. E querendo ou não, quando você usa a palavra racismo para se referir a uma questão de microagressão, que é o que sofrem hoje as pessoas amarelas no Brasil, fica insensível, porque você tá comparando microagressão com agressões físicas, com agressões de outro nível, sabe? Então acho que assim, a gente tem que falar de racialização, processos de racialização, onde você atribui raça e atribui qualidades e defeitos que são essencializados, saca? Nesses grupos. Mas eu acho sim que pessoas amarelas no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, eu acho que as pessoas amarelas sofrem um tipo de discriminação racial, que é pelo fato de não serem brancas, que é o topo da cadeia alimentar racial, né? Mas eu também não sei se é xenofobia, porque isso implica em trânsitos que às vezes a gente não fez. Você tem a xenofobia, sabe, ainda dentro do país, que é justamente esse repúdio a migrantes. Então, tipo, nordestinos sofrem xenofobia aqui em São Paulo, mas
a gente que tá aqui desde sempre, eu acho que tem a ver também um pouquinho da mesma forma com o racismo, sabe? Você tem alguns processos que implicam na lógica que chega à agressão, sabe? Também pode ser, mas não é exatamente. Você tem uma resposta do que seria? Eu prefiro chamar de sentimento anti-asiático. Sentimento anti-asiático. É, porque eu acho que isso engloba bastante dessas dinâmicas que acontecem em todas essas formas de pensar e agir. Eu tô usando muito esse negócio do coronavírus. É que o coronavírus, eu acho que ele tá deixando um pouco mais fácil pra gente explicar as coisas. É, fica tudo mais evidente, fica tudo mais descarado, assim, porque essa coisa, sabe, dessas agressões e desses preconceitos e discriminações serem tão velados no Brasil. Eu acho que essa questão do coronavírus, sabe, ele também trouxe o sentimento anti-asiático como racismo. E não necessariamente por causa das dinâmicas dentro do Brasil. Por exemplo, em relação à China, Inglaterra e os Estados Unidos, eles têm uma situação de racismo. Porque nos Estados Unidos você já teve legislação diretamente contra chineses. A Inglaterra, sabe? Historicamente, né, você dá uma pesquisada em relação à Inglaterra-China. Então, a construção que a Inglaterra fez da China, que é embasada na não civilização, no nojo, na repulsa, no paternalismo de que a gente tem que civilizar eles. Então, isso são sentimentos racistas. Tá. Quando a imagem da China vem dessa forma pra gente aqui no Brasil, ela vem racista. Essa dinâmica, ela é racista. Eu chamaria de racismo, mas não necessariamente as consequências dela, sabe, aqui dentro, sejam racismo. Entendi, que complexo. É muito complicado. Então se eu falasse assim, amarelos no Brasil sofrem? Ou nem a palavra sofrem? Eu diria, o Brasil carrega um sentimento anti-asiático, um exotismo, uma fetichização. Desculpa estar colocando em você uma carga de tipo definir tudo o que nós... Desculpa, não é essa a intenção. Eu quero entender mais e eu acho que a forma que a gente vai nomear essas pequenas violências, essa forma que a gente é enxergado, vai vir com o tempo, as pessoas assistindo, as pessoas no Twitter, as pessoas no mundo assim, vivendo, vai chegando a uma conclusão. O objetivo do cientista é ser superado. A gente pode, sabe, ficar aqui 3 dias direto filmando e debatendo e fazer tipo um congressinho aqui e as nossas definições vão mudar. Com o tempo elas vão ser superadas, elas vão ser rejeitadas. Então, tipo, eu acho que, gente, se vocês puderem rejeitar e superar logo, tá na hora. Tô cansada. Na TV, raramente a gente vê rostos asiáticos, ainda mais pensando na TV brasileira. Como que você sente que não se enxergar em filmes, séries, coisas que você consome, afetou você? Eu acho que, tipo, a falta de representatividade no geral foi o que me fez perceber não como parte da branquitude, né? Não como parte da hegemonia. Essa noção de não ter representatividade aqui me fez buscar representatividade em coisas lá, porque essas pessoas eram parecidas comigo. Eu acho que eu comecei a abraçar o K-pop também porque eu me via lá, assim, tem coreanos, tem asiáticos sendo reconhecidos, né? Se você fosse branco, você acha que você gostaria de K-pop como você gosta? Eu acho que não. Não seria a mesma coisa, né? Eu consumi K-pop porque eu acompanhava uns grupos bem no começo, que era Super Junior, Sim. etc. Porque, tipo, eu colocava na minha cabeça, nossa, e se eu estivesse lá, tipo, as pessoas iam me reconhecer. Porque na minha infância, na adolescência, eu me sentia muito isolado de todo mundo. Eu me isolava também, porque eu acho que tem muito a ver com essa coisa da minha identidade, eu sabia aonde eu me encaixava. Aí comecei a abraçar nesse momento de solidão o K-pop, né? Não sei, era um aconchego, sabe? Acompanhar eles, foi ficar na minha cabeça, nossa, eu queria receber o amor das pessoas e... Entendi. Uma coisa assim. Eu fui capoeira, eu fui otaku, sabe? E é mais porque eu sentia mais um sentimento de pertencimento lá do que com as coisas aqui. Como que você acha que crescer não se vendo nesses veículos de comunicação te afetou de alguma forma? Como que isso influencia talvez no seu trabalho, a responsabilidade que você sente? Foi muito complicado pra mim porque eu cresci completamente sem referência, assim, né? As poucas referências que eu tive foram combustível pra eu poder seguir adiante e, tipo, ter certeza da minha carreira, sabe? Até eu comentei, assim, com a Luana Tanaka, com a Jaqueline Sato, a própria Sabrina Sato, outras atrizes que eu em algum momento vi ali na TV antes de eu estar lá, e eu falar, pô,
ou ali pode ser o meu espaço. Porque eu acho que é muito sobre isso, sabe? Você poder ver e falar, então tá, então eu posso estar lá, eu caibo ali. A minha imagem cabe ali. E eu entendo isso, essa responsabilidade, e eu sempre penso, tipo, cara, eu tenho que falar sobre isso, porque se eu não falar, eu vou estar lá a serviço de quem? Se eu não estiver a serviço dos meus, eu vou estar lá a serviço dos outros. Sim. Que estão lá utilizando a minha imagem de maneira racializada, que estão lá utilizando a minha imagem em prol de um consumo fútil, em prol de uma venda. E eu não quero que seja isso, porque eu acho que não dá pra gente ficar lá só botando rostinho, porque senão não é representatividade de verdade, né? O que você teria a dizer pra alguém branco que falasse pra você que esse negócio que vocês asiáticos estão falando de preconceito não faz sentido, é mimimi? Pode falar pra câmera se você quiser. Pra câmera? Ai, que tenso. Eu diria... É muito difícil você enxergar que esse preconceito porque você nunca vivenciou isso. Eu sempre dou esse exemplo, assim, imagina que você tem uma agulha na tua mão. E aí você pega essa agulha e bota aqui assim, ó, no braço da outra pessoa. Aí a outra pessoa vai falar pra você, cara, tá doendo? Você fala, não, bro, tá doendo não. Brother, você tá segurando a agulha, não tem como você dizer se tá doendo ou não. Querendo ou não, tipo, te traz traumas, me trouxe vários traumas, baixa autoestima, tentar sempre me encaixar num lugar onde eu não sabia onde me encaixar. Tipo, você andar na rua e do nada, de uma forma muito gratuita, chega uma pessoa a gritar japonês, ou chinês, ou coreano. Isso, querendo ou não é só com a gente, né? Principalmente eu fico muito preocupado se isso acontecesse com os meus pais. Eu não saberia como eles iam se sentir, então isso ia me magoar muito mais ainda. Botar fé quando as pessoas, não só amarelas, indígenas, quando as pessoas pretas falam, tipo, eu passei por isso, tipo, não invisibilizar esse tipo de sentimento e não invisibilizar quando essas pessoas falam, entendeu? Você não vê coisas que as outras pessoas veem porque você é a hegemonia. E pra alguém que é asiático, que talvez fale, não, isso aí que vocês estão falando, para com isso aí, besteira, a gente não precisa falar disso. Ai, viva a sua vida, né, anjo? Tem muitos jeitos, sabe, de viver a vida. Não ligar pra nada é um deles. Verdade, tem razão. Se você consegue dormir à noite ou não, aí é com você. Não é só porque uma pessoa fala isso que anula, tipo, o que a maioria fala. É, tipo, a mesma coisa, os gays chaveirinhos de héteros, né? Ficam passando pano, babando o ovo de héteros que oprimem a comunidade, né? Então, por exemplo, principalmente o Bolsominion, que também faz parte da comunidade LGBTQI+. O Bolsonaro constantemente já falou um monte de merda, né? Que inclusive me afetou de uma forma muito tensa numa época de querer falar pro mundo que eu era, mas eu tava com muito medo, né? Isso, eu surtei naquela época. Coincidiu, que falava, isso não é nada, tipo, para com isso. Da mesma forma que tem gays morrendo todos os dias, tem mulheres, tem pessoas, tem crianças. Então parem com isso, porque são pessoas morrendo, mas não é bem assim, né? E voltando no assunto do asiático, é a mesma coisa, né? Não é só porque uma pessoa desmerece a luta de um monte de gente, dos sentimentos de um monte de gente, que quer dizer que, tipo, beleza, sabe? A gente pode questionar. Hoje em dia tá tudo bem se a gente questionar, entendeu? Tipo, cara, tá tudo bem, se te incomoda, fala aí. Tem um desenho do Monge Han, beijos pro Monge Han. Beijo. Cada ofensa é uma espadinha nas costas do cara. E aí ele tá cheio de espada, assim, aí chega alguém e pergunta, tudo bem? Aí, tudo bem. Tipo, eu não quero incomodar, sabe? É muito isso. Essa fala é a fala, tipo, que ensinaram pra gente a vida toda, não quero incomodar. Você sente que você se tornou uma pessoa mais confiante depois que você começou a falar mais, a entender mais, a se identificar como amarelo, como não branco? Você acha que você encontrou alguma felicidade, algum senso de completude, sabe? Ai, com certeza. Tipo, eu acho que é principalmente porque me possibilitou, sabe, conhecer tanta gente incrível, tipo você, Léo. Porque antes era um lugar meio solitário, sabe? Você viver essa questão, você sabe que esse fator de racialização interfere na sua vida. Mas, tipo, como? Eu acho que sim. E acho que principalmente pela questão da gente aceitar a gente do jeito que a gente é. Do mesmo jeito que acontece quando você se percebe enquanto uma pessoa não binária, uma pessoa trans, ou todas essas questões que envolvem gênero, de se descobrir, eu acho que raça também é uma coisa que está muito intrinsecamente ligada a essas questões também. Com certeza. Eu acho que cada vez mais estou tendo mais orgulho de ser quem eu sou, né? Porque antes eu não tinha, por mais que a metade da minha vida eu tentava meio que anular isso, tipo, nem pensava sobre essas questões.
E agora que eu tô pensando, faz muito sentido de como me sentir. Aí vendo que outras pessoas também sentiram isso me dá mais coragem também de expor mais, entender mais esses sentimentos. Sim, gente, foi uma chavinha assim que virou em relação ao meu entendimento de quem eu sou, de como eu sou. Porque entender isso é entender a justificativa pra muitas coisas que a gente sofreu na nossa vida. E que a gente achava que era só a gente que passava. Que o problema era nosso, tem alguma coisa errada com a gente, né? Tipo assim, tem muitas coisas que aconteceram na nossa vida que se justificam numa questão social. E que você pensava, caralho, eu tô sozinha nisso. Você se culpa muito antes, né? Dá um alívio, porque você pensa, cara, eu pertenço a isso, eu entendo, eu posso questionar e me empoderar desse lugar. E tomar posse desse lugar, no sentido de que eu sou dona de mim agora. Falando mais com as pessoas amarelas que forem ver essa entrevista, tentar dar um incentivo pra gente tentar fazer esse processo de autopercepção, não pelas microagressões, mas pelo nosso afeto, sabe? Tentar fazer essa autopercepção por um lado muito mais afetivo do que pelo preconceito que a gente sofre. Muito da nossa militância, ela se perde porque a gente fica preso nas questões de opressões. Quando, na verdade, eu acho que essa questão de identidade, ela seria muito mais fácil se a gente estivesse trabalhando, tipo, o quanto a gente ama as pequenas coisas que as nossas avós fazem, ou quando a gente assiste alguma coisa que a gente fala, nossa, isso me lembra tanto quando eu era mais nova. A gente tentava fazer a nossa autopercepção mais por esse lado do afeto do que pelas microagressões. Eu acho que facilita muito o que a gente está querendo criar enquanto movimento. Assim. Isso é muito bom. Tipo, construir um movimento em cima do amor e não em cima do ódio. De um jeito muito clichê, é isso. Porque em cima do ódio é o que você tava... tipo, opressões, então deixa eu reagir. Agora, em cima do amor é uma coisa, nossa, todas as minhas vivências, meu afeto. Tentar, enquanto amarelo, trabalhar a nossa autopercepção a partir do afeto. Isso é muito bonito. Obrigado, Rô. Que isso, Após conversar com orientais, ou amarelos, ou asiáticos brasileiros, eu cheguei à conclusão de que amarelos no Brasil são indivíduos em busca de identidade, como qualquer outro, porém por muito tempo eles procuraram se encaixar dentro de uma sociedade brasileira cuja real humanidade é apenas atribuída ao homem branco. Pertencer a esse grupo foi por muito tempo o objetivo dos imigrantes vindos de países do leste asiático, porém agora os descendentes desses imigrantes lutam pelo seu espaço dentro de uma população ocidental brasileira que ainda os enxerga como o outro, como maravilhosamente estranhos que eles gostariam de ser igual ou só estranhos mesmo. A luta desses descendentes é abraçar a sua identidade. Cabe aos amarelos do Brasil abraçarem suas histórias e, através do amor, construir um mundo mais empático, mais plural, mais tolerante para todos. No Instagram, eu tô como @ruartistano, é o meu Insta de fotos, e eu tô como @rsumia, que é o meu Insta mais pessoal. E também tem um terceiro Instagram, que é um projeto que eu comecei com uma equipe fenomenal de mulheres de ascendência asiática, amarelo e marrom, que se chama Projeto Asiatique. Ah, sei lá, me segue no Twitter, é onde eu tô agora. Como que você tá no Twitter? No @shimabukaki. Eu sei que vocês sabem escrever bukaki. Como é que é? www.outracoluna.wordpress.com. Vai lá. Tem umas leituras legais lá. @Ana Hikari. HIKARI. Assistam as 5, segundo semestre no Globoplay. Não, obrigado eu também Eu esqueci de pedir pro Jovem Hansi divulgar nesse vídeo, então... É isso, na verdade. Muito obrigado. Léo, eu dei um rotinho em algum ponto que acho que você vai ouvir.